Ok. Muito boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui iniciando a live para fazer um debate importante que envolve o interesse da categoria na questão da carreira de Estado, na questão do cumprimento da acordo de greve, aumento do VB, a questão envolvendo o comitê gestor da carreira e situação que nós estamos discutindo com a categoria e está fazendo uma luta importante. A gente vai estar aqui com a presença dos convidados aqui, o Cristiano, Viviane, o Dr. Marcelo e o Paulo, e a Viviane vai conduzir essa primeira parte ali. É importante fazer pergunta no chat para depois responder, e a gente vai divulgar depois esse vídeo em todas as redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar e ter uma noção de como é que é esse embate e esse debate dentro do governo e também nas categorias como um todo. Então é isso, companheira Viviane, à vontade. Boa noite a todo mundo. Então, boa noite a todos e todas. O Mosfer fez a fala ali inicial de saudação, né, representando os sindicatos. Essa live, a gente traz esse debate, né, essa temática, diante do questionamento da categoria, né, o que de fato é a carreira de Estado no Brasil, como que funciona, né, as remunerações aí por subsídio, a questão do comitê gestor, né, da carreira, que está aí em fase de ser implementado, né, que conseguimos, né, após essa greve, né, que era uma demanda lá da greve de 2015, que tivemos que fazer outra greve para conseguir materializar isso. Estamos aguardando, né, que saia o decreto, né, com relação ao comitê gestor da carreira. Então, esse debate nasce a partir, né, da própria base que traz essas questões, e é um debate fundamental, né, nesse momento, para a categoria entender, né, o que está sendo colocado, o que é positivo, o que é negativo para a categoria. Eu sou Viviane Pérez, né, sou trabalhadora do INSS, assistente social, e também componho aí a diretoria colegiada da FENASPES. A primeira fala vai ser do Dr. Marcelo Trindade, né, que é assessor jurídico do Sindpreves Paraná, do Sindpreves Minas Gerais, também da Fazubra e da Regional Sul do Andes. É especialista em direito administrativo e integrante do Coletivo Nacional de Advogados e Advogadas de Servidores Públicos, a SENASPES. Né, vou reforçar aí que as questões, questionamentos, perguntas, podem ir colocando no chat, que no final, né, dessas falas a gente vai abrir, né, para fazer esse debate, trazer as respostas aí ao final dessa live. Então, doutor Marcelo, fique à vontade, a palavra está com você. Boa noite a todas e a todos, então. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, debatendo essa questão tão importante que diz respeito à carreira mesmo dos servidores públicos, particularmente, é claro, da base da FENASPES e do IBGE. A matéria, né, embora o tema proposto seja a subsídio, né, e comitê gestor, ela passa por uma discussão sobre a carreira. É inevitável falar sobre carreira quando nós falamos a respeito desse assunto. Por mais que tenha sido colocado no acordo de greve, a possibilidade de vir a ser implementada a remuneração como a própria cor, que já estava prevista, inclusive no caso da FENAS, de uma greve de 2015, e que não foi cumprido, que foi um dos motivos, inclusive, da greve de 2022, isso passa necessariamente, é claro, por uma reestruturação de carreira. Então, não há como passar ao largo do assunto sem tocar especificamente na questão da carreira. Mas antes de falarmos sobre isso, não é? É fundamental nós trabalharmos um pouco com o conceito do termo subsídio. Não é? Nós temos que entender o que quer dizer isto, não é? Quais as suas vantagens, possíveis desvantagens, inclusive, e se a simples mudança na forma de remuneração é o suficiente para que a carreira seja reestruturada de forma que atenda às necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras e às necessidades da própria população brasileira quanto ao serviço oferecido por essas pessoas. Então, veja, subsídio, falando de uma forma um pouco mais simples,
ela é prevista na Constituição Federal, a princípio, lá no seu artigo 39, parágrafo 4º, como uma forma de remuneração cabível aos membros de poder, não é? E aqueles detentores de cargos eletivos e secretários de estados, ministros, ou seja, esse pessoal em geral, não é? A Constituição diz que só pode receber através de subsídio. E o subsídio, embora não tenha uma conceituação na Constituição Federal, na realidade, algo que se criou ao longo do tempo, não é? Esse conceito do que é o subsídio, se chegou a um consenso de que é uma forma pela qual o servidor recebe somente uma rubrica, que é o que seria o equivalente ao vencimento básico. Ele não pode ter lá adicionais, não pode ter gratificações, nem de função, nem de espécie alguma. Inclusive, no parágrafo 4º fica muito claro isso aí. Não é? Ou seja, quando se pensa em subsídio, nós temos que imaginar que nós teremos uma categoria que receberá uma única remuneração, não é? Que é esse termo. Bom, ao mesmo tempo se fala também na transformação dessa carreira que hoje existe em carreira típica de Estado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e o que seria essa carreira típica de Estado, inclusive, mas acho que é importante primeiro deixarmos claro o termo subsídio. Então, vocês vejam, a principal vantagem dele, na realidade, pensando em servidores públicos e pensando, inclusive, no que aconteceu com o serviço público nos últimos pelo menos 20 anos, não é? Que se criaram gratificações produtivistas que discriminava principalmente os aposentados e muitas vezes os próprios servidores em atividade, é que necessariamente todas as parcelas existentes nos vencimentos elas têm que ser incorporadas, né? Ou seja, não há como ter uma parcela variável autônoma, chamada gratificação, seja lá o nome que der, mas gratificação produtivista, como existe hoje em muitas categorias de serviço público federal. No caso do INSS, né, a GEDAS, né, e no caso na carreira da saúde, trabalho e previdência, é a GEDAS. Então, essas gratificações necessariamente teriam que ser incorporadas 100% aos vencimentos. E não dependeria mais, portanto, para o pagamento dela integralmente de uma avaliação que os servidores passam periodicamente para que consigam receber 100%. E mais ainda, o aposentado, ao haver a incorporação, passaria a receber 100% dessa gratificação. É evidente que isso só é possível porque não há como, hoje, pelo menos, como estabelece a Constituição Federal, a princípio, não há como reduzir os vencimentos dos servidores públicos. Se não há como reduzir os vencimentos, esta incorporação só pode se dar na base dos 100%. Até porque a incorporação para quem hoje está em atividade, ela é pela média dos últimos 5 anos. E nós sabemos que muitos receberam 100% nos últimos 5 anos e até mesmo se aposentaram recebendo esse 100%. Portanto, não há como fazer de forma diferente. Não posso desconhecer, é claro, que existe uma PEC em tramitação no Congresso Nacional, que pretende mudar isso, inclusive, né, mas ela, por enquanto, é um projeto de emenda constitucional sensivelmente os trabalhadores, não só os trabalhadores, muda sensivelmente o serviço público mesmo nesse país. Mas nós temos aqui agora, então eu não posso ficar muito tempo falando sobre essa PEC, até porque ela é um projeto, pode vir a ser aprovada, como pode não vir, pode ser que ser aprovada não seja exatamente naqueles termos que foi proposto ao Congresso Nacional. Então, eu não vou me dedicar a falar de algo que não é o objeto nosso neste momento. Hoje, se for para pagar os vencimentos de servidores públicos na forma de subsídio, necessariamente tem que haver a incorporação de todas as vantagens. E aí, é claro, seja incorporação judicial, seja gratificações de uma forma geral, adicionais de todo tipo, inclusive, também passam a fazer parte do subsídio, não podendo ser pago de forma destacada.
Existem categorias, inclusive, que passaram a receber subsídios, que não recebem sequer adicionais de periculosidade ou insalubridade. Não é? É um assunto que é um tema que está na justiça, inclusive, porque é um absurdo que a Constituição garanta o direito ao recebimento de um adicional como este, e por receber na forma de subsídio, o trabalhador não possa ter essa parcela destacada. Mas hoje é assim que vem funcionando com quem recebe subsídio. As únicas parcelas admissíveis nos vencimentos são aquelas de natureza indenizatória, em decorrência do local de trabalho, não é? Do deslocamento, ou seja, diárias para viagens são admissíveis, é claro. Não é? Auxílio alimentação também. Abono de permanência também, porque é uma devolução da contribuição previdenciária feita e a Constituição prevê essa possibilidade. Mas fora disso, nada mais pode ser pago. Então, ela tem essa vantagem de garantir aqueles que são aposentados ou vierem a se aposentar com paridade a ter, de fato, esta paridade respeitada, o que não vem acontecendo hoje e vem sendo admitido como correto pelo Poder Judiciário. Nós sabemos que os servidores, na prática, hoje, os aposentados, mesmo com paridade, acabam recebendo menos do que os servidores em atividade naqueles casos em que existem gratificações produtivistas. Quanto à questão da atividade típica de Estado, essa é também uma expressão que se cunhou ao longo do tempo, principalmente a partir do regime militar, a partir da década de 70, principalmente no Brasil, em que se convencionou que carreira típica de Estado é aquela que somente pode ser exercida pelo Estado, ou seja, não pode ser concedida à atividade privada. É assim que é interpretada a atividade típica de Estado e é assim que os tribunais, inclusive, dizem que é a atividade típica de Estado. Nós podemos até pensar diferente, né? Até porque isso é um conceito que foi atribuído em função de uma ideologia que existe a respeito dessa questão da atividade típica de Estado, que é de dizer o que, olha, o Estado tem que fazer o mínimo. Né? O Estado precisa fazer somente aquilo que não é possível, não é? Ser oferecido pela atividade privada. Então, esta é típica de Estado, porque somente o Estado pode oferecer. Esse é o conceito do que é colocado. Não é? Como se não fosse obrigação do Estado garantir o acesso à educação, o acesso à saúde, né, e outros benefícios sociais tão necessários para a população, principalmente para aquela mais necessitada que não tem condições de pagar por esse serviço oferecido pelas empresas privadas. Mas o fato é que é interpretado dessa maneira. Hoje, eu posso até dizer, não, mas para aí, como que eu vou dizer que saúde não é atividade típica de Estado? Como que eu vou dizer que educação, transporte e outros mais não são atividades típicas de Estado? No meu entendimento, não é? E é um conceito que eu tenho, é claro, ele deve ser visto de forma mais ampla. Mas, infelizmente, não é este hoje a interpretação que se tem dessa expressão quando falamos do poder legislativo, do poder judiciário nesse país. De uma forma geral, o conceito que se tem é este. É aquilo que não pode ser exercido pela atividade privada. Né? Seguindo essa lógica, claro, todo o restante poderia ser terceirizado, não é? Mesmo que seja um serviço público. Não é? E aí nós chegamos naqueles que defendem que o Estado não deveria, inclusive, não é? Principalmente os liberais, né, de plantão, de que o Estado não deveria se preocupar com aquilo que não fosse a suposta atividade típica do Estado. Todo o demais deveria ser permitido e deveria ser oferecido pela iniciativa privada. Isso só não acontece, é claro, porque há uma resistência da própria sociedade à implantação desse conceito, não é, como política de Estado. Nossa Constituição garante, sim, uma série de serviços públicos, por mais que sejam atacados esses dispositivos constitucionais, mas ela garante uma série de serviços públicos que são oferecidos efetivamente pelo Estado, não é, no Brasil. Mas é isso. Então, ao transformar em carreira típica de Estado, em tese, não é, vamos pensar, por exemplo,
na carreira do Seguro Social hoje, dos servidores. Hoje são servidores do INSS, muito se discute se não deveriam ser incluídos também os trabalhadores da Previdência. Por se tratar de um serviço oferecido pela Previdência Social, o que é sustentado muitas vezes, olha, isso aqui somente poderia ser oferecido pelo Estado e não pela atividade privada. O que, se assim ficar compreendido, realmente pode ser que aconteça. Mas eu faço questão sempre de dizer o seguinte, por mais que eu saiba que tenha sido assinado um termo de acordo, no sentido de encaminhar, inclusive, de que seja encaminhado pelo Ministério da Previdência um projeto de lei à Casa Civil, visando esta reestruturação na carreira do Seguro Social, de forma que ela seja considerada carreira típica de Estado, que a remuneração se dê para o subsídio. O que eu pergunto é o seguinte, isto por si só garante que os servidores serão bem remunerados, que terão boas condições de trabalho, que o serviço público oferecido pela instituição pública também será de qualidade, como a população necessita? Não há garantia nenhuma, não é? E aí é que se entra sempre na discussão da carreira. Por mais que isso possa trazer algum benefício, principalmente para aqueles que se aposentarem com paridade, a forma de pagamento através do subsídio, nós temos que pensar que a carreira ela é algo que transborda disso, ela ultrapassa isso. Não é? A carreira é algo extremamente importante, não só para os trabalhadores e trabalhadoras, mas é importante uma carreira também para a própria manutenção da qualidade do serviço, para que a população possa ter um serviço de qualidade. Por que eu digo isso? Não é? É uma discussão que não é nova entre nós. A própria FENASPES, em uma outra época, discutiu isso em um congresso e até mesmo chegou a estabelecer alguns princípios que deveriam nortear qualquer carreira que viesse a ser implantada dentro da instituição. Então, nós temos sempre que lembrar um pouco da nossa história, porque tudo aquilo que nós temos ainda, por mais que possamos ter críticas, elas decorrem de lutas que ocorreram. Eu que sou advogado, que assessora a FENASPES há mais de 20 anos já, tenho acompanhado toda essa luta, e sei muito bem que chegamos aqui hoje, por mais que possamos ter críticas, por mais dificuldade que existam ainda, graças à luta e à mobilização dos trabalhadores. Os trabalhadores do INSS e também do Ministério da Saúde tinham a pior tabela de vencimento do serviço público naquela época. Então, graças à sua mobilização, que conseguiram conquistar algumas vantagens, que fez com que melhorasse um pouco, ao menos, as condições referentes à sua remuneração. Algo que, nos últimos anos, principalmente a partir de 2016, vem ficando bastante defasado, porque simplesmente há uma política de total destruição dos serviços públicos e total desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Mas vejam bem, por que eu digo isso, portanto, que a gente sempre tem que pensar em conversar um pouco quando se fala nessas questões que são objeto hoje dessa live, na carreira, não é? Porque qualquer carreira, quando nós falamos, ela tem que possibilitar ao trabalhador ele ver perspectivas de futuro. E não o futuro apenas no que diz respeito à sua remuneração. Ele precisa, é claro, uma carreira que se imagine digna, ela precisa permitir ao trabalhador que ele possa evoluir ao longo de toda a sua vida funcional. O que acontece, na maior parte das vezes, com as carreiras do serviço público, é que o trabalhador chega no meio do seu tempo, previsto até a aposentadoria, e ele já chegou ao final da carreira e não tem mais possibilidade de crescimento. E aí ele fica ali estagnado. Qualquer carreira, ela precisa, sim, permitir que o trabalhador continue crescendo, que ele continue evoluindo, ou seja, que ele seja promovido,
que ele progrida, considerando, é claro, uma série de fatores, não é? Não só a questão do tempo de serviço, que não pode ser simplesmente descartado, porque não é possível que toda a experiência adquirida em 10, 15 ou 20 anos de serviço não seja considerada, mas também a qualificação desse servidor. A carreira ela deve servir como um instrumento, inclusive, para que o servidor seja incentivado, não é, a se qualificar. A sua formação profissional ela deve ser valorizada em qualquer carreira que nós tenhamos. Isso necessariamente, seja com remuneração através de subsídio, seja através de outra forma de remuneração. Mas eu entendo que isso é fundamental para que nós tenhamos uma carreira que dê perspectivas ao trabalhador, que permita ele crescer ao longo do tempo como pessoa, como profissional, e que ele possa se qualificar para prestar serviços melhores à população. E aí eu digo também que a carreira é importante, inclusive para a qualidade do serviço público, porque é óbvio, não é? Que um servidor que se sinta motivado, incentivado, que veja perspectivas na sua carreira, ele vai trabalhar melhor. Não é? Um servidor qualificado vai oferecer um serviço melhor. Por isso que a carreira é importante, não é uma carreira que tem essas características, ela é importante para que nós tenhamos um serviço público de qualidade. E o serviço público de qualidade é tudo que a população quer. Portanto, a carreira ela é importante também, não só para o trabalhador, não só para a trabalhadora, é importante para a própria população como um todo, porque ela é uma garantia, né, de que nós teremos serviços públicos melhores, né, e principalmente de melhor qualidade. Então, voltando, né, ao assunto principal aqui, né, nós temos ainda também a questão da criação do comitê gestor, que está intrinsecamente ligado à forma de pagamento, né, a questão da carreira típica de Estado, a carreira que nós queremos, inclusive. Não é? O IBGE já tem isso criado em lei, não é? Inclusive, que estabeleceu há bastante tempo atrás a criação do seu comitê gestor, lá no artigo 88 da Lei 11.355, não é? Ela previu a criação do comitê gestor lá no IBGE, naquela época. Não é? E o objetivo era subsidiar o Conselho Diretor do IBGE na coordenação e no acompanhamento do plano de carreira de cargos de que trata o artigo 70 da lei, e auxiliar na execução da política de recursos humanos no âmbito da fundação. Ou seja, qualquer discussão que se faça a respeito de condições de trabalho, de carreira, não é? Ou seja, tudo aquilo que diga recursos humanos, ela passa pelo comitê gestor, pelo menos é o que diz a lei aqui, né? Se de fato funciona ou não, isso quem saberia nos dizer é o pessoal do IBGE. Mas não basta criar o comitê gestor, é claro, porque este comitê gestor, e assim está previsto, inclusive, no caso da Previdência, este comitê gestor, ele servirá, né, como um órgão consultivo, né, ele não é determinante, na realidade, mas mais do que isso ainda né, quem define a posição desse comitê gestor, em última instância, né, são os integrantes, aqueles indicados pelo governo. Por quê? Porque são comitês, embora paritários, né, tem metade de integrantes indicados pelos trabalhadores e trabalhadoras e metade indicadas pelo governo. Só que o voto de Minerva, em caso de empate, em qualquer questão, sempre vai se dar pelo presidente do comitê, que é indicado, que é um dos indicados, não é, do governo. Então, nós poderíamos até pensar o seguinte: bom, mas então por que adianta ter comitê gestor? Adianta muito, é muito importante. Primeiro, porque nós vamos ter pessoas que vão acompanhar, não é, e vão poder opinar a respeito da política de pessoal desses órgãos onde ele exista. Né? Mais do que isso ainda, é evidente que o comitê gestor por si só não vai garantir nada a ninguém. Nós temos que ter consciência de que o que garante algum benefício, o que garante alguma melhoria na carreira, o que garante, inclusive, até mesmo que de fato seja cumprido o acordo de greve que prevê que vocês possam, que seja encaminhado, né, um projeto de lei à Casa Civil, mas não só encaminhado o projeto de lei à Casa Civil, mas que a Casa Civil, né, mande isso ao Congresso e efetivamente seja aprovado o projeto, porque não adianta também
mandarem do Ministério da Previdência e do Ministério da Economia um projeto de lei Casa Civil, a Casa Civil simplesmente engavetar. O que garante mesmo que isso venha a ser respeitado, que seja cumprido, é a capacidade que vocês tiverem de mobilização. Sempre foi assim, sempre será. Qualquer acordo de greve, inclusive, ele somente é cumprido quando existe a organização suficiente dos trabalhadores para pressionar o governo, seja lá qual governo for, a cumprir aquilo que prometeu, inclusive. Não só conquistar a promessa, que é aquilo que está posto lá no acordo de greve, mas, inclusive, cumprirem aquilo que prometeram nesse acordo de greve. Porque é muito comum colocarem no acordo e depois simplesmente não ocorrer o cumprimento. Aliás, a própria greve atual, um dos motivos dela, no caso da Previdência pelo menos, foi que o comitê gestor, que foi prometido no acordo de greve lá de 2015, simplesmente não existe até hoje. E a greve terminou já há mais de um mês, acho que 2 meses até, quase, e ainda não tomamos conhecimento, inclusive, de que tenha sido encaminhado pelo Ministério da Previdência e pelo Ministério da Economia alguma minuta de projeto de lei à Casa Civil. Ainda não foi criado o comitê gestor. Então, vejam que, mesmo após a greve, mesmo após fazer o acordo de greve, é importante manter algum estágio, algum grau de mobilização para garantir, inclusive, que realmente esse acordo seja cumprido. Mas é essa, a função do comitê gestor, ela é muito importante porque ela vai permitir, diferente do que acontece hoje, que os trabalhadores, de alguma maneira, possam interferir e colocar suas opiniões dentro desse comitê e levar ao governo a respeito da política de pessoal, daquilo de metas que sejam exigidas dos trabalhadores. Nós vimos nos últimos anos, principalmente, o que acontecia com metas, por exemplo. O governo simplesmente lá, no caso do INSS, estabelecia metas a serem cumpridas, metas irreais, na maior parte das vezes, inclusive, sem ouvir ninguém, praticamente, impondo, e exigindo que as pessoas cumprissem aquelas metas, o que não era possível, na maior parte das vezes, fazer na jornada normal de trabalho de qualquer servidor, na grande maioria dos casos, é claro. Então, basicamente, poderia aqui falar bastante ainda a respeito desse assunto, mas eu acho que o meu tempo, deixo aos colegas de debate para que coloquem principalmente a questão política, que é extremamente importante para que possamos evoluir. E no debate, eu tenho certeza que vão surgir perguntas que vão me possibilitar aprofundar um pouco mais o tema. Obrigado a todas e a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Vou pedir para aguardar aí, que eu já vi que tem algumas questões ali que seria importante a fala aí do doutor Marcelo. Acho que o doutor Marcelo já traz alguns elementos para a gente pensar, né? A gente tem um projeto de lei que, segundo a última informação que a federação teve, que foi encaminhado pelo Ministério do Trabalho e Previdência ao Ministério da Economia, esse projeto de lei traz, né, que a carreira típica do Estado, o nível superior para ingresso na carreira e a remuneração por subsídio. Quando, né, a categoria teve acesso a esse projeto de lei, uma minuta, né, de projeto de lei, vieram diversos questionamentos o que seria remuneração por subsídio. Então, acho que o doutor Marcelo já traz aí alguns elementos que têm pontos positivos, mas também tem os negativos, né? Então, a gente precisa entender, não está escrito nesse projeto de lei, quais os avanços que teremos, quais os ganhos que teremos, enquanto categoria, enquanto remuneração, enquanto melhores condições de trabalho. Isso não está previsto, né, nessa minuta, não está detalhado. O que a gente sabe é que tem uma nota técnica do INSS que traz uma transformação imensa do que, inclusive, significa o INSS enquanto política pública de previdência social. Então, é isso que a gente tem, por isso que é importante a gente debater e, inclusive, defender a carreira, defender as nossas condições de trabalho e uma carreira que garanta tanto melhores condições de trabalho, melhores remunerações,
quanto também a existência da Previdência Social Pública. Eu acho que isso é fundamental e é o que a categoria tem que, né, pensar e defender. Diante desses comentários, eu passo, então, para o nosso segundo expositor, né, que é o Paulo Lindsay. Falei certo, Paulo? Acho que falei, né? Que é diretor da Executiva Nacional do Sindicatos Nacional dos Trabalhadores do IBGE, a CIBGE-SN, e também é coordenador, né, da Auditoria Cidadã Núcleo Rio de Janeiro, né, que já tem aí uma história de discussão com relação à carreira típica de Estado e também já tem a experiência, né, da existência do Comitê Gestor da Carreira. Então, de imediato, passo para você, Paulo, fique à vontade. Boa noite a todos e todas, né? Quero agradecer o espaço de debate, acrescentar aí mais um elemento importante para a discussão, que eu também sou servidor público, vou fazer 41 anos de IBGE, estou na ativa, e isso é um elemento importante, porque eu passei por essas transformações desde a década de 80 para cá, nesse cenário de serviços públicos. Primeiramente, eu acho que a gente tem que discutir e debater aqui qual é o cenário, qual é o território que nós estamos pisando. Porque uma coisa são a vontade dos trabalhadores, a outra coisa é a visão que o Estado tem e o governo de plantão tem, né? Falou-se aqui, a Viviane comentou, dos possíveis ganhos, mas será que os ganhos seriam alcançados a toda a categoria? Antes de começar o que eu vou falar, eu queria que fosse possível que vocês olhassem a tabela de serviços públicos, que vocês vão ver que logo no início as principais carreiras que recebem por subsídio, que são aquelas consideradas estratégicas para o governo, só essas recebem por subsídio. Então, isso não é uma coisa por acaso, isso tem um elemento político importante de decisão do governo de plantão. Bom, essa decisão sobre carreira típica de Estado, primeiro que carreira típica de Estado não existe nenhuma legislação, não existe isso, né? Porque todo mundo fala que quer ser considerado uma carreira típica de Estado, mas é um conceito que ainda não foi definido, que tem muitas dúvidas, né? Isso foi feito em vários momentos, e esse conceito ele veio trazido desde a Constituição de 67. Lá ele já falava qual é o Estado, os setores inerentes ao Estado, aquilo que só o Estado faz, e depois da Constituição de 67, eles fizeram um decreto no governo militar, e o decreto 6185 de 74, onde eles definiram, separaram os servidores em dois grupos, os servidores inerentes ao Estado, e lá eles dizem quais são esses setores: segurança, diplomacia, fiscalização, repressão, etc. Está escrito lá. E os demais servidores, né, foram jogados na CLT. Então, isso é uma coisa importante, porque lá naquele momento, e na Constituição de 67, eles definiram que os servidores inerentes ao Estado podem ser contratados por regime próprio, e como lá naquele momento nós não tínhamos o regime jurídico único, que veio após a Constituição de 88, mas eles tinham um regime jurídico que foi instituído pela Constituição. E dentro do regime jurídico, né, já tinha essa concepção de Estado, na visão do governo de plantão, o governo militar. E os trabalhadores inerentes ao Estado, naquele momento, 74, representavam um pouco mais de 20% dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Os 80% dos trabalhadores, vocês vão lembrar, foram jogados no PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas é o Plano de Carreiras e Cargos da década de 70. E aí vocês vão ver que ali várias carreiras e cargos foram criados em todo o serviço público. O IBGE tinha várias dessas carreiras, né? Nós tínhamos uma gama de carreiras dentro do IBGE. Bom, esse decreto, além dele fazer a separação dos servidores em dois grupos, os inerentes ao Estado e os demais, ele também possibilitou a criação de quadro de extinção, chamado QPEX,
os trabalhadores que eram estatutários, que não quiseram migrar para a carreira da CLT, eles foram colocados em quadro de extinção, né? Chamado QEPEX, né? Então, eles poderiam continuar como estatutário, mas em quadro de extinção. Então, aquele pessoal da lei antiga, vocês vão alô? Alô? Estão me escutando? Estamos ouvindo você. Bom, esse decreto, ele fez essa divisão dos trabalhadores, como eu falei. Isso é um elemento importante, porque esse decreto 685, de 74, ele nunca foi revogado. E ele traz essa concepção que veio culminar naquele documento do MARE, na década de 90, né, do Plano Diretor da Reforma do Estado, do Bresser Pereira. Então, essa concepção ela veio avançando décadas após décadas e chegou aos dias atuais, né? Então, quando o trabalhador fala que a carreira dele é considerada típica de Estado, ele leva em consideração aquilo que ele pensa e não os conceitos que eles são colocados, né? Porque não existe nenhuma lei, se vocês procurarem aí no Google, na internet, vocês procuraram uma lei que criou uma carreira típica de Estado, vocês me apresentem, porque não existe, né? O que tem são, dentro dos órgãos, setores que são considerados inerentes ao Estado, que aquilo só o Estado faz, e esses setores, eles são separados dos demais da carreira e eles recebem tratamento diferenciado, inclusive até mesmo na perda do seu cargo, e recebem, na sua grande maioria, salários por subsídio, né? E isso não é uma avaliação que eu faço, isso está na Constituição, né? Isso está na Constituição, onde a Constituição, no artigo 247, ele diz que, para você ter tratamento especial na perda do seu cargo, você tem que ter algumas características. Você tem que ser um servidor de provimento efetivo estável, né, e exercer atividade típica de Estado. Só esses servidores têm tratamento diferenciado. Bom, vou colocar mais um elemento para a gente poder analisar e pensar, né, sobre qual cenário e sobre qual território nós estamos pisando. A gente tem que levar em consideração tudo que foi colocado na emenda 19. A emenda 19, para quem não sabe, foi uma emenda aprovada no governo Fernando Henrique, e essa emenda 19 ela trouxe vários elementos que impossibilitam que servidores públicos, na sua grande maioria, possam exercer atividade típica de Estado, né? E eu vou falar quais são esses elementos. Primeiro, a emenda 19 ela altera o artigo 41 da Constituição. O artigo 41 da Constituição, ele diz que o servidor se torna efetivo e estável após 3 anos de estágio probatório em decorrência do seu concurso. Então, aqui, nós temos um servidor público que, para ser de provimento efetivo, ele tem que ser concursado. Isso está na Constituição. Então, todos os trabalhadores que não são concursados não poderão exercer essa atividade típica de Estado colocado pelas possibilidades de carreiras. E a emenda 19 coloca mais um elemento importante para a gente pensar. E antes desse outro elemento que eu vou colocar 2 definições que são importantes a gente entender. A primeira definição é entender o que é estabilidade. E a segunda definição importante, o que é efetividade. A estabilidade, ela diz respeito ao servidor. E a efetividade diz respeito ao cargo do servidor em decorrência do seu concurso. Então, um servidor de provimento efetivo, ele só é efetivo se ele tiver feito concurso público. A emenda 19, ela colocou mais uma trava para que alguns servidores não pudessem alcançar essa estabilidade. Ela diz, no artigo 33, né, que todo servidor que entrou 5 anos antes da Constituição, significa 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso do órgão, não tem estabilidade. E não sou eu que estou dizendo, está na Constituição. No caso do IBGE, onde eu trabalho,
as pessoas que entraram entre 5 de outubro de 83 até 97, que foi quando foi o primeiro concurso pós-Constituição, então mais de 20 anos, essas pessoas são consideradas servidores não efetivos pela Constituição. E como no artigo 247 ele diz que para você ser um tratamento diferenciado, você tem que ser um servidor de provimento efetivo e estável, e a sua atividade tem que ser típica do Estado, né? Então, esse servidor, todo mundo tive essa condição, não sei quando foi o primeiro concurso em vocês aí pós-Constituição, após 83, mas esses servidores não teriam estabilidade. E aí, mais um elemento que foi colocado agora, uma última discussão que aconteceu há pouco tempo, e o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal, ele fez uma decisão, porque teve um caso de tentativa de transformar o servidor não estável em servidor de provimento efetivo estável no estado de Roraima. O servidor que entrou em 1986 pleiteou a participar de uma reestruturação de carreira, da nova carreira, e não foi possível. Esse servidor de 1986 era um servidor não estável. E aí fizeram manobras na legislação do Estado para que pudesse transformar em servidor provimento efetivo estável. Essa situação foi parada no Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes deu a seguinte decisão: esse servidor não pode participar de uma reestruturação de carreira porque ele não é um servidor de provimento efetivo estável. Ponto. Mas aqueles servidores também, antes de 83, né, 5 anos antes da Constituição, antes, não também podem participar da reestruturação de carreira, porque esses servidores são servidores estáveis excepcionais. Por que excepcionais? Porque esses servidores não fizeram concurso público. E eles foram considerados excepcionais pela Constituição, porque o artigo 19 dos atos de disposição transitória deu essa garantia condicional, mas aí não deu a efetividade, deu só a estabilidade. Então, eu sou servidor do IBGE de 1981, entrei em 1981, eu sou um servidor estável excepcional, porque na minha época não tinha concurso público, porque os concursos públicos eles foram suspensos para grande parte dos serviços públicos a partir do decreto 10.061/85 de 74. Só aqueles setores considerados inerentes ao Estado continuaram tendo concurso público e o INSS também, se eu não me engano, na década de 70 também continuou. Mas a maior parte dos serviços públicos não tiveram mais concurso público, né? E isso é um problema, né? Porque nós temos aqui 2 impedimentos para que a pessoa possa exercer uma atividade típica de Estado: os servidores não estáveis, antes de 5 anos antes da Constituição, de 83 para frente, e os servidores estáveis excepcionais. E isso é uma decisão de ministro do Supremo, que não é uma decisão isolada. Tem outros ministros que pensam a mesma coisa. Então, na hora que for fazer uma reestruturação de carreira, isso que hoje não impediu as pessoas de entrar numa carreira, pode ser que venha impedir no futuro, né? Colocar alguns elementos, já que a visão do governo de plantão é o ataque aos serviços públicos, né? Vocês vão ver que naquele estudo que vocês colocam, que foi colocado lá no INSS, tem dois setores que eles destacam, né, que podem ser considerados estratégicos do setor típico de Estado, que é o setor de controle e fiscalização. Não esqueçam que a carreira de vocês existe, na verdade, mais de um nível. Tem nível superior, nível médio e nível auxiliar, né? Eu não conheço nenhuma carreira que nível auxiliar seja considerada atividade típica de Estado, né? Eu também tenho muita dificuldade de reconhecer que cargos técnicos sejam considerados de nível auxiliar. Os cargos que estão no nome de técnico são aqueles que têm pedido na sua entrada no concurso de formação de nível superior, que é o caso do IPEA. O IPEA é um técnico de nível superior. O caso do técnico do IBGE é um técnico de nível médio, precisa de 2º grau, não de formação superior, né? Então, a nossa carreira com a definição, ele diz lá que o técnico é um técnico, que ele é a área de apoio, né? E para ser considerado uma atividade típica de Estado, tem que ser uma área estratégica para o governo. A área de apoio, né, não necessariamente pode ser, né, considerada típica de Estado. São elementos importantes para que a gente possa avaliar
porque através dessa concepção, porque nós não estamos falando aqui de um entendimento, porque no meu entendimento, todas as carreiras públicas são carreiras de Estado, mas não é o meu entendimento, como o doutor falou aí, né? Adriano falou. O que nós temos é o entendimento do arcabouço legal que está estabelecido, né? E essa discussão ela aparece em vários momentos, né? E como nunca chegou a ter uma definição, em vários momentos elas foram abortadas. Se vocês lembrarem, nós temos na década de 90, lá no Fernando Henrique, um PLP, que é o PL 248, que teve uma abrangência de várias carreiras, né, que tentaram ser consideradas essas do subsídio típico de Estado, né, e não avançou. Ele foi aprovado, mas nunca virou lei, né? Foi aprovado no Senado, na Câmara, mas efetivamente isso não virou lei. Então, não existe uma definição de que isso possa vir a acontecer hoje. Nós temos um problema. A PEC 32, ela fala claramente, né, que lá ela pede alteração do artigo 247 da Constituição e diz lá que as áreas fins dos setores que estão listados lá, segurança, diplomacia, advocacia, esses serão considerados cargos de atividade típica de Estado, cargo de Estado. Esses, tá? É uma possibilidade dela não ser aprovada? Existe, mas também há a possibilidade dela ser aprovada. Então, ela está dizendo que só a área fim, né? A área fim, e a gente teve no IBGE uma experiência em 2009, que foi um projeto de lei vindo do senador, que agora esqueci o nome dele, que faleceu, que era da Polícia Federal, e depois de vários debates na nossa categoria, esse projeto ele foi arquivado porque ele teve vício de origem. Porque para você fazer uma proposta de reestruturação de carreira, precisa-se de um projeto vindo do governo, e não de um senador ou de um deputado, porque deputado e senador não pode propor mudança, reestruturação de carreira, só o executivo, né? Então, esse processo, apesar de ter um debate que durou mais de um ano, né, dentro do Congresso Nacional, avançou politicamente, mas depois, ao final disso, isso foi rejeitado. Agora aparece uma outra posição, que é uma PEC, né, a PEC 27, que quer transformar o IBGE e o IPEA em instituições permanentes do Estado. Tá? É diferente de carreira típica de Estado. E aí, na própria PEC, ela fala de autonomia do mandato, autonomia financeira, administrativa, etc., mas diz que uma lei complementar vindo do Executivo é que poderia fazer uma nova reestruturação de carreira e definir. A PEC 32, em vários momentos, inclusive nos que foram revogados e o que sobrou de PEC, fala de que eles ainda definirão quais são as carreiras consideradas, né, esses cargos considerados típicos de Estado. Não tem uma definição legal para isso, né? A definição é política, né, estratégica do governo que interessa para ele. Porque é o seguinte, qual é o órgão que as pessoas falam assim, é um órgão típico de Estado? Que órgão que é típico de Estado? Me mostra um. Porque Receita Federal, o que acontece é que dentro da Receita Federal você tem um setor, que é o setor de fiscalização, com a carreira e o cargo de auditor fiscal, que são considerados estratégicos e recebem por subsídio, né? No caso da Polícia Federal, a coisa é mais grave. Você vê, eles recebem por subsídios os cargos, mas só foi considerado uma carreira, um cargo permanente, né, de Estado, o delegado, o agente, o papilocopista e o escrivão não são considerados carreira permanente de Estado, no caso da Polícia Federal, apesar de receberem por subsídio. E aí vocês vão ver que essas limitações constitucionais, como eu falei, de o cara não ser estável, poderá impedir de que mesmo alguma carreira que fosse escolhida, como o caso do controle de fiscalização, que tem essas condições não alcançadas, esse mesmo trabalhador não poder exercer
esse cargo típico de Estado. Vocês vão ver que a PEC, no começo, ela falava lá de criação de carreiras, né, de cargos, e falava do cargo típico de Estado, nunca falou de carreira. Ela nunca falou de carreira, falou sempre de cargo, porque não existe uma carreira que eles estão tentando definir, porque tem uma confusão muito grande, como foi falado aí, né? Porque toda vez que você cita um setor, outros setores também quer, tanto é que nessa PEC 27, que originalmente era o IBGE, o IPEA e o INEP, já entrou por emenda a CAPES e o CNPq, né? E provavelmente entrarão outras, né, se isso avançar, né, futuramente, né, porque, na realidade, é considerar órgão permanente de Estado, que aí as pessoas alegam que tem uma autonomia. Tá, autonomia, não esqueça que nós estamos no Brasil, né? Nós estamos vendo aí a Polícia Federal, que é um órgão permanente de Estado, e o delegado, quando ele faz alguma coisa contra o presidente, o que acontece com ele? Ou ele é exonerado ou ele é transferido. Que autonomia é essa que o órgão deveria ter no papel e não tem? Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma discussão que ela tem que ser a categoria para poder levantar o perfil da categoria, né? Para, a partir daí, sim, pensar como é que isso vai acontecer, porque o objetivo deles é separar os trabalhadores e aquilo que não for considerado mais interessante e considerado obsoleto, com certeza esses servidores vão ser demitidos, porque a PEC 32 ela fala disso. E não esqueçam que lá no passado, quando na década de 80 para a década de 90, todo o setor, da grande maioria dos órgãos auxiliares, foram todos privatizados. Então, nós estamos falando de um processo que não inclui simplesmente a vontade do trabalhador. Nós estamos falando aqui de uma parte de criar uma elite no serviço público, né? E essa elite que vai defender o interesse estratégico do governo de plantão. E essa elite ela pode ser um pouco mais bem remunerada, né? E as demais não entrar nesse processo, né? É só você olhar para todas essas carreiras que eu falei. O caso do IPE, por exemplo, o IPE tem a tabela do subsídio e tem a tabela normal. Quem não foi incluído no subsídio está na tabela normal, né? E isso não acontece só com o IPEA. Quando é a Polícia Federal, você vai ver que a Polícia Federal tem a área administrativa que recebe salários irrisórios, muito pior do que os nossos, né? E são policiais federais, só que são da área administrativa, né? E não recebem por subsídio. E outros cargos, tá? Então, essa é uma informação importante. E a última coisa, antes de eu falar do Comitê, eu queria colocar um elemento sobre a PEC. A PEC 32, ela fala da possibilidade de demissão de considerar cargos obsoletos e de não mais interesse da administração, né? Então, com o regime o novo programa de gestão e a principal ferramenta do programa de gestão, o teletrabalho, grande parte dos serviços públicos serão eliminados, porque a PEC 32 ela fala de criação de plataformas eletrônicas. E plataformas eletrônicas significa que grande parte dos servidores públicos de carne e osso sumirão, né? Nós estamos falando aqui de um projeto de avanço tecnológico que não inclui a grande parte dos servidores que ainda existem hoje, né? A tendência é que você tenha uma redução no quadro, que já teve mais de 1 milhão de servidores públicos nativos, hoje nós temos pouco mais de 500, e grande parte dos nossos trabalhos serão feitos por plataformas eletrônicas, aplicativo que sabe. Vocês do INSS sabem muito bem como é que funciona. Antigamente, a gente tinha a possibilidade de ir lá nas agências do INSS e trocar ideia com o servidor. Agora, você tem que marcar toda essa consulta a partir de um aplicativo lá, de um telefone, e não mais de forma presencial, você ir lá e reivindicar o que você precisa. Na Receita Federal acontece a mesma coisa, né? E isso é um tratamento que está sendo preparado para que os servidores, na sua grande maioria, sejam substituídos por essas plataformas eletrônicas, né? Porque o projeto de gestão ele tem essa característica. No IBGE, dentro de vocês, nós deixamos de ter o banco de horas e passamos a ter programas por metas que podem ser alteradas mensalmente. Então, toda vez
que o seu chefe achar que você está produzindo pouco, ele pode alterar, né? O servidor fica na mão do trabalhador, e, além disso, o próprio programa de gestão, ele praticamente acaba com o sindicato, porque a relação, no caso do IBGE, eu assino um plano individual com a minha chefia, né? Não tem mais uma relação onde o Estado estaria acompanhando. Então, aumenta o assédio moral, até mesmo o assédio sexual em muitos casos, tá? Em relação ao comitê de carreira, eu sou do comitê de carreira do IBGE, já está no 3º mandato, fui eleito de novo. Esse comitê, ele é originariamente na carreira de Ciência e Tecnologia, e a gente conseguiu trazer para a nova carreira do IBGE, que foi de 2006, essa nova carreira do IBGE pela Lei 11.305. O IBGE não queria, mas nós conseguimos, a partir de pressão, conseguimos colocar na lei, né? E às vezes o IBGE já tentou, né, que ele tentou fazer mudanças estatutárias no IBGE, e o comitê de carreira não era parte disso, e nós lutamos e conseguimos manter. Mas o comitê de carreira, apesar de tudo que está escrito, hoje e sempre, ele tem um papel que ainda não é o que a gente imagina. A gente elege os trabalhadores, 7 eleitos pelos trabalhadores, eu sou um deles, 7 indicado pelo IBGE, e o diretor executivo é o presidente do comitê, mas as discussões, elas acontecem, são importantes, porque mesmo aqueles que são indicados pelo IBGE, em muitos casos, eles mudam de opinião, né, e podem se juntar a gente que é eleito pelos trabalhadores, e nós conseguimos avançar em algumas questões, mas aquilo que está determinado na lei, nós não conseguimos avançar, que era discutir políticas de pessoal, política de carreira, tudo isso que eles fizeram a gente praticamente discutir as gratificações de qualificação, a GQ do IBGE, e mais na área IRT, titulações. Basicamente isso que eles fizeram a gente discutir, que era analisar se a pessoa tinha direito ou não, mas discutir, subsidiar, né, a área de RH por políticas públicas, né, a gente nunca conseguiu avançar, apesar de que toda vez que a gente é eleito, que a gente toma posse no comitê de carreira, a gente reivindica, a gente leva uma lista do que nós deveríamos discutir, mas isso não acontece, até porque, por conta da pandemia, piorou muito ainda, né? E aí nós tivemos algumas reuniões virtuais, depois nem virtual teve, né? E aí eles pararam de colocar o comitê para funcionar, aí nós forçamos uma barra e conseguimos fazer uma eleição, né? Foi esse ano, e conseguimos eleger, mas até agora a gente também ainda não foi empossado. Tem várias questões de qualificação e de titulação para serem resolvidas dos trabalhadores, e nós ainda não estamos aptos a fazer essa discussão e nem ampliar essa discussão sobre a carreira do IBGE, qual a carreira que tem. A última coisa que foi a questão da tecnicidade, que vocês têm que prestar atenção, né? Isso é uma coisa importante, porque no IBGE nós temos 5 carreiras e 5 cargos, 3 de nível superior, que seria o pesquisador, o analista e tecnologista, e 2 de nível médio. Até 2017, o IBGE sempre reconheceu a carreira do IBGE, do técnico, como carreira técnica. E aí, todo ano, o TCU ele manda um questionamento, uma pergunta, se existe alguém que está exercendo algum cargo técnico que não seja considerado técnico, né? E aí o IBGE responde, não, aqui todo mundo é técnico. Por que isso é importante? Porque existem algumas possibilidades na Constituição de acúmulo de remuneração. Você pode ter 2 cargos de saúde, 2 cargos de professores, e você pode ter um cargo técnico e um cargo de professor, um cargo técnico e científico, né? Desde que seu cargo seja técnico. E aí, em 2017, o RH muda de posicionamento, né? E diz que o cargo do IBGE, o técnico, não é um cargo técnico, é um cargo de ações repetitivas e sem complexidade. E nós tivemos que fazer um grande embate, né, dentro do IBGE para tentar convencer o conselho diretor, porque a partir dessa decisão deles, eles mandaram uma posição do IBGE para o TCU. E o TCU, ele poderia, a qualquer momento, bater o martelo, ainda bem que ele não bateu, dizendo que todo mundo que é professor, que aposentou, que acumulou cargo, e os que estão ativos, não poderiam mais exercer essas 2 funções. Inclusive, algumas pessoas que passaram em concurso público
foram obrigados a não escolher o IBGE, o concurso, porque o IBGE não dava uma declaração dizendo que aquele cargo era técnico, que possibilitava a remuneração. E a gente conseguiu, a partir de uma comissão paritária, com 4 pessoas, indicada pelo sindicato, né? A gente fez uma minuta, e essa minuta agora está na área de finalização, que vai ser encaminhada para o TCU, para tentar pacificar isso. Para vocês verem que essa questão de considerar uma carreira técnica ou não, e teria um efeito bastante grande numa reestruturação de carreira, é muito complexa, né? Porque nós estamos falando aqui de posição de governo, e o governo, quando ele entende que não é de interesse dele, ele pode atacar qualquer carreira, ele pode separar os trabalhadores, por exemplo, no caso de vocês, considerar só a área de fiscalização de controle e o resto é resto, né? Independente de ser de nível superior ou de nível médio ou nível intermediário. Porque quem não tiver no status de controle e fiscalização não pertence àquele grupo estratégico, né, do Estado, e também não exerce atividade típica de Estado. Então, essa discussão, no texto de vocês, lá do estudo, deixa bem claro isso, né, que são esses setores que teriam direito, né, e o fortalecimento da carreira de nível superior. Está lá escrito, lá, se vocês pegarem, vocês vão ver, né, e os demais trabalhadores poderiam até ser terceirizados. Está escrito no estudo de vocês lá, né? Então, é importante ler, e eu mandei até para o Moacir uma vez, destacando algumas armadilhas que eu acho que uma delas é essa, quando eles dizem lá que os setores de controle e fiscalização que são os interessados. Aí vocês têm que analisar quem é, dentro da carreira de vocês, que são esses setores. Esses setores, com certeza, poderão ser considerados estrategicamente atividade típica de Estado. Os demais, só o tempo vai dizer, mas, na minha visão, eu não acredito que isso seja uma coisa que estenda a toda a categoria, né? Como eu nunca acreditei que isso fosse estendido ao caso da carreira do IBGE, tá? E aí estou disposto, estou pronto aí para o debate, aí, aquilo que for necessário. Obrigada, Paulo. Acho que você traz diversos elementos, né? Acho que o doutor Marcelo trouxe a história aí de debate sobre a carreira do Seguro Social, que não é um debate que começa agora, né? Vem sendo construído. Ele citou o exemplo dos 20 anos dele, mas antes disso já vinha se debatendo, inclusive antes disso, né? Já vinha se debatendo a questão da carreira do Seguro Social. E você, Paulo, traz elementos da história que é importantíssimo levar isso para a categoria. Quando você traz lá um decreto de 1974, ou seja, né, que começa a discutir carreiras típicas de Estado ou atividades típicas de Estado, e esse decreto, se eu não me engano, se é o mesmo decreto que eu li, ele diz que essas carreiras que serão consideradas, ou essas atividades, que eu acho que está elencada inclusive como atividade típica de Estado, esses servidores não poderão ser sindicalizados e não poderão fazer greve. Eu acredito que é o mesmo decreto que coloca isso. E uma coisa importantíssima de sinalizar, quando você fala da estabilidade, a gente tem parte considerável da categoria, em especial, né, que hoje já está aposentado, deve ter ainda da ativa, que não entrou para o concurso público. Né? Então, a gente já está dizendo aí, né, que essa parcela da categoria não vai ter acesso, né, a essa carreira que a gente ainda está entendendo o que é, né, até pelo debate aqui. Também, quando você coloca a divisão dos trabalhadores, né, eu acho que isso é fundamental para a categoria pensar, para as entidades e os dirigentes sindicais pensar. A gente já está numa realidade dos trabalhadores segmentados, e foi segmentados pelas modalidades de trabalho. Ou seja, parece que aquele direito daquele servidor que está no teletrabalho não é o mesmo do que está no atendimento presencial, semipresencial, serviços previdenciários, já tem uma segmentação nesse sentido, né? E isso só vai agravar e ainda, né, vinculando a valorização da carreira, né? Quando coloca aí, né, e outra coisa que é fundamental, controle e fiscalização, isso realmente está na nota técnica, colocada pelo INSS. Controle e fiscalização é uma parte pequena do INSS, nem a missão da Previdência Social Pública e nem do próprio INSS. A missão institucional é reconhecimento do direito. Parcela, uma pequena parcela dos trabalhadores do INSS trabalham, né, na parte de fiscalização. A grande e assim, enorme
parte da categoria trabalha no reconhecimento do direito, a gente tem o serviço social, que aí entra em contradição, inclusive, que o seu trabalho, sua ética profissional está vinculada ao reconhecimento do direito da classe trabalhadora de forma geral, né? E mais uma coisa que eu gostaria de citar aqui, que você colocou, Paulo, quando você diz que isso tem que ser encaminhado pelo executivo e não legislativo, né? A gente tem uma discussão ampla aí na categoria com relação à medida provisória 1113, e lá foi colocado várias emendas, algumas emendas parece que copiou e colou, né, o que o próprio INSS vem tentando vincular nessa linha de fiscalização, transformando profissionais em auditores, na linha de especialistas, mudando totalmente, né? Essa emenda foi derrubada aí pelo próprio relator, porque não é matéria para uma medida provisória, segundo, né, os próprios deputados e senadores que dialogamos, né? Mas traz armadilhas no sentido de terceirizar um trabalho que é do INSS, levar para a política de assistência, por exemplo, né, a avaliação social. E assim, o argumento, né, que a própria categoria acaba entendendo, não, temos que colocar emendas numa medida provisória que ataca a classe trabalhadora, ataca os demais trabalhadores em outros benefícios, né? Essas medidas têm sido usadas historicamente pelos governos para fazer, digamos, mini reformas, contra-reformas, né, da Previdência, que às vezes nem são minis, né? São mecanismos utilizados, e essa medida provisória 1113 está na ordem do dia. Inclusive, estaremos aí, né, a categoria em caravanas nas próximas 2 semanas, para tentar dialogar com, né, os deputados, principalmente o relator dessa medida provisória, diante do absurdo que é isso, né? Então, é importante a categoria entender, né, essa fala sua nos traz isso, se não é no legislativo, muito menos uma medida provisória. E a gente não pode defender uma medida provisória que ataca a classe trabalhadora, reduz direitos, né? Isso que está colocado. Então, acho assim que essas questões me chamou a atenção. E, por último, dizer que vai ter uma pergunta no final que está relacionada a isso. A gente tem parte da categoria hoje, né, que está ativa, né, que está no trabalho, que não se aposentou ainda, mais de 70% entraram em concurso né, através, né, de ensino médio, né, no que pese que parte da categoria já tem graduação, né, mais de 70% entrou no concurso para ensino médio, que é o técnico do Seguro Social, né? E aí, né, já tem uma pergunta relacionada a isso. Esses trabalhadores, caso, né, seja aprovada uma carreira típica de Estado, que garanta, né, que tenha diversas garantias, né, esses trabalhadores como ficarão? Como ficarão esses aposentados que não entraram através de concurso público e se aposentaram agora? Vai ser, de fato, uma divisão, né? Essa é a realidade do INSS, né? A gente tem essa categoria, inclusive a gente tem aí essa área que nem ensino médio tinha antes, né? Quando se inseriu e já se aposentou no INSS, né? Então, eu acho que alguns elementos que você traz para a gente refletir que são fundamentais a partir da própria realidade do INSS. A partir disso, então, eu já chamo o Cristiano Machado, que é diretor do Sindiprebs São Paulo e também diretor da FENASPES, trabalhador do INSS. Cristiano, fica à vontade. Vamos lá, boa noite, companheirada. Agradecer o convite do Sindiprebs Minas Gerais, Sindiprebs do Paraná, e aí a apresentação do Dr. Marcelo e também do Paulo foram muito boas. Eu acho que dá para a gente avançar bastante no debate em relação a esse ponto da carreira de Estado. E eu acho que é bom saber, conforme os elementos que foram trazidos, que essa não é uma questão só do INSS, ela é uma questão que está presente aí em várias categorias. E aí, por que está presente em várias categorias, né? Eu acho que a gente tem que fazer um debate muito tranquilo nosso, enquanto categoria, no INSS, em relação à carreira de Estado. Por que esse ponto ele aparece praticamente no mesmo momento de aprovação da PEC 103, da reforma da Previdência, e que a gente via o ex-presidente do INSS até mesmo numa campanha aguerrida de transformar o INSS numa unidade gestora única, né? E aí, quando nós vamos ver o que está colocado lá no plano diretor da reforma do Estado, muitas vezes o que está colocado lá como função exclusiva de Estado é a questão das agências reguladoras, por exemplo.
Então, ou seja, o que o INSS coloca, o que o governo coloca enquanto perspectiva de carreira de Estado para nós, é totalmente contrário daquilo que nós defendemos como federação, que é a carreira de Estado vinculada ao fortalecimento do INSS enquanto reconhecimento de direitos. O que o governo coloca é a carreira de Estado vinculada à própria reforma do Estado, como foi colocado aqui, ó, que eles chamam de reforma do aparelho de Estado. Né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter claro, né? Eles não falam em reformar o Estado, falam em reforma do aparelho de Estado, porque falar em reformar o Estado é mudar o caráter de Estado. E o Estado é o Estado da classe, né? Da classe burguesa, o Estado dos empresários e dos banqueiros. Então, se fala em reformar o Estado, mudar o papel do Estado. Se fala em reformar o aparelho de Estado. E essa reforma ela vem no sentido de colocar aqui tudo aquilo que for de interesse do mercado, das empresas privadas, que seja transformado em mercadoria, é transformar mercadoria. Inclusive a Previdência Social. Muitos aqui trabalharam, estavam, né, no INSS nos anos 90, eu peguei o final desse processo quando eu entrei em 2003, que era o chamado PMA, o Programa de Melhoria do Atendimento, que era tornar o INSS um órgão palatável para as empresas privadas no processo de privatização. Ou seja, até mesmo a política de previdência social seria colocada como uma política essa implementada por empresas privadas, uma mercadoria. E aí a reforma da Previdência, a PEC 103, a gente lembra que o governo ali não conseguiu passar, por conta da luta nossa, né, a luta dos trabalhadores, a questão do regime de capitalização individual, que era acabar praticamente com a Previdência Pública. Então, nesse sentido, né, o INSS entraria, nesse caso, como uma espécie de agência reguladora, uma central de regulação que atuaria no mercado para fundos privados de previdência, né? Ou seja, o que o governo coloca como carreira de Estado é a própria reforma administrativa, daquilo que eles avaliam que não seria o núcleo duro do Estado, ou aquilo que seria atividade exclusiva, e a própria reforma da Previdência. Então, não é à toa que a gente viu uma série de emendas ali na MP 1113, que para mim a MP 1113 ela é uma excrescência por si mesma, né? Quando ela fala, por exemplo, de fazer ali revisões de pensões de segurados com deficiência que recebem há anos e anos, né? Recebe ali a revisão do auxílio acidente, por exemplo. Então, ela é um aprofundamento da própria reforma da Previdência. Não é à toa que o interesse do INSS na aprovação dessas medidas e também da apresentação de emendas ali, como a Viviane falou bem, é um copia e cola, né? A gente vê ali um copia e cola, além do desvio de finalidade da própria medida provisória. Então, o que o INSS, quando vem falar da carreira de Estado, o governo falou para nós em várias audiências, em várias reuniões, que falou que toparia discutir a carreira de Estado, aí como o Paulo colocou bem, né, no âmbito da PEC 32, ou seja, da própria reforma do Estado. E mesmo se considerar a atividade lá exclusiva de Estado, que é diferente de carreira de Estado, como também foi bem falado, o servidor não tem a garantia da estabilidade, né, porque tem uma diferença ali entre o cargo e a carreira, inclusive abrindo a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho, né? Isso também estava colocado, né? E o que a gente vê ali quando é falado de carreira, que considera como carreira mesmo o núcleo duro do Estado, são funções relacionadas à administração direta, né? São ali, talvez, os cargos eletivos, por exemplo, esses cargos seriam cargos típicos de Estado. Nós que estamos aí na administração indireta, a tendência do governo é não reconhecer essas funções, né? A não ser que talvez transformar o INSS na unidade gestora única, mas no processo aí de privatização total mesmo da Previdência Pública no Brasil, modelo que no Chile nós vimos a desgraça que encaminhou. Então é interessante ver como, de repente, o interesse do INSS em discutir a carreira, uma pauta que a federação leva anos e anos para discussão. Nós até levantamos os documentos aqui das outras propostas, que inclusive ali dava a possibilidade para o servidor que não tivesse o nível superior ingressar no nível superior e ter também aí a sua mudança de carreira, considerando a sua formação, o seu tempo de serviço, né? Então, o que o governo coloca como carreira aí de Estado, que foi colocado naquela minuta encaminhada aí pelo Ministério do Trabalho e Previdência, que todos nós vimos, não é necessariamente uma carreira de Estado, fala de função típica de Estado, fala do subsídio. E é como já foi discutido aqui, o subsídio
sem incorporação das gratificações, ele pode acelerar o processo de congelamento dos salários, né? E aí outro ponto que eu penso que é importante destacar, foi falado, né, de 67, a ditadura fez uma reforma administrativa via decreto-lei, e a reforma administrativa naquele momento, ela tinha a função de liberar o Estado, ali o Estado, o aparato estatal da ditadura militar, para entregar boa parte dos serviços na mão de empresas privadas mesmo, e que o Estado entrasse com capital, com dinheiro mesmo na economia, para fomentar o que foi conhecido como milagre econômico, a custa do Estado, né? E a 88, né, quando a luta dos trabalhadores leva aí o reconhecimento de direitos através da Constituição, leva também os servidores a ter o reconhecimento de seus direitos, porque até então, né, os servidores que trabalhavam, eu até já ouvi falar, pessoas que entraram nos anos 80, falavam que tinha os ex-estatutários e os contratados via CLT. Então foi uma conquista para garantir a própria estabilidade, né, no reconhecimento dos direitos. Então isso passou também pelas carreiras dos servidores públicos, né? E nos anos 90, diversas tentativas de reforma, com até o Collor, Caçador de Marajás, Fernando Henrique Cardoso, que chegou a aprovar, e aí a questão da carreira de Estado, ela vem à discussão novamente, né? Porque ela acaba sendo o núcleo duro aí do chamado Estado burguês. Então é isso que o governo coloca. E o Estado, ele passa a não ser mais o Estado que implementa as políticas públicas, o reconhecimento de direitos, essa carreira que está colocada está vinculada a um Estado que passa a ter um papel de gerenciamento e de regulação, ou seja, é o aprofundamento do Estado neoliberal, em que tudo aquilo que o governo considerar que for possível de ser exercido pelas empresas privadas, e até com a questão lá do voucher, né, que nada mais é que distribuir um valor para que a pessoa vá atrás de uma creche, vá atrás de um plano de saúde, enfim, nas empresas privadas, é a destruição dos direitos da classe trabalhadora. E aí, para ter acesso aos direitos, você tem que pagar. Porém, o próprio governo reconhecia na época lá, que nem tudo poderia ser privatizado. Tinha alguns núcleos que, se privatizados, poderiam afetar até mesmo a própria estabilidade do Estado. E essas funções é que são reconhecidas aí como exclusivas de Estado, né? Então, o Estado passaria a ter um caráter gerencial. E aí isso é muito grave, porque servidores, eu acho que é um debate que a gente ainda não aprofundou na categoria. A defesa da carreira de Estado, ela tem que ser a defesa do fortalecimento da previdência pública, do reconhecimento de direitos, da saúde pública, e não a carreira de Estado vinculada à PEC 32, que, como o Paulo falou muito bem, né, não é garantia de nada também, porque não existe nenhuma definição do que é exatamente carreira de Estado. Isso não é qualquer coisa, né? Eu percebi muito bem, assim, quando você fala de ter uma carreira com autonomia, carreira de Estado, que tem aí funções que possam, por exemplo, até mesmo investigar o presidente da República, a gente vê o que acontece, né? A gente viu aí o que aconteceu várias vezes, até mesmo com o servidor do IBAMA, que foi transferido porque aplicou uma multa ao presidente que está pescando numa área irregular. Então, a gente vê que nem a carreira de Estado existem as garantias e não há interesse, né, por parte do governo em dar garantias e autonomia a determinadas carreiras, né? Então, eu penso que no INSS a gente ainda não aprofundou esse debate, a gente não aprofundou essa discussão, porque o que o governo coloca para nós na carreira é o aprofundamento da reforma da Previdência da PEC 103. E é ilusão pensar que ter a carreira de Estado vai fazer com que nós estejamos fora desse processo de corte de direitos. Porque se há uma perspectiva de unificação dos regimes de previdência e até mesmo aí, né, a terceirização do atendimento do INSS, isso vai chegar para os servidores. A mesma política de ataque contra os trabalhadores das empresas privadas vai chegar para nós. Então, por exemplo, o INSS, se ele se transforma numa agência reguladora ou algo do tipo, o atendimento do INSS passa a ser terceirizado, né? Passa a não ter concurso e o risco maior, eu penso que até mesmo é o contrário, a gente virá até mesmo uma carreira em extinção, né? Então, eu acho que é uma discussão que vai envolver ainda muita mobilização, muita luta nossa enquanto categoria, porque não há discussão de carreira de Estado sem o fortalecimento da política de previdência e sem a luta contra a PEC 32, né? A PEC aí que vem justamente para
desmontar o serviço público, né? Então, se o INSS também, por exemplo, vira uma autarquia de prestação de serviços, né, com atividade exclusiva de Estado, lá no projeto, que inclusive o plano diretor da reforma do aparelho de Estado, que é justamente o subsídio técnico que o INSS usa na nota que fala da carreira de Estado, diz que essas funções exclusivas, elas serão executadas até mesmo por um gestor mediante um contrato, ou seja, um contrato de gestão de metas para a execução disso. E alguns serviços, eles poderiam ser, por exemplo, publicizados, né? Que é diferente não é de dar publicidade, mas entregar isso para ONGs, para entidades sem fins lucrativos, enfim, é a piora da qualidade do serviço público, a precarização total. Então, eu penso que aqui nós, né, fazendo esse debate hoje enquanto categoria, a defesa da carreira de Estado, ela tem que estar vinculada à luta pela derrota da PEC 32 e eu diria mais, até mesmo a revogação da reforma da Previdência da PEC 103, porque o que o governo está colocando é justamente o desmonte da Previdência e oferecendo algo para a categoria que é muito vago, que nem o governo aprofunda essa discussão e que os debates aqui dos companheiros, né, que foi trazido, mostra que pode ser, inclusive, um enfraquecimento da carreira sem ter nenhuma garantia. Então, encerrei por aqui, né? Se tiver perguntas para as considerações finais, estou à disposição. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Eu já vou direto para as perguntas, a gente já está com 1h20 de live, né? Até para não ficar muito cansativo para nós. Eu acho que as perguntas estão até meio relacionadas, e uma eu não sei, né, se a gente vai conseguir, né, respondê-la. Então, vamos lá. Eu vou fazer em blocos, porque são 3 ou 4 perguntas, tá? Caso a carreira do Seguro Social seja transformada em carreira típica de Estado, com ingresso somente para nível superior, como ficam os atuais servidores de nível médio e os aposentados? Carreira típica de Estado garante a estabilidade dos servidores? Carreira típica de Estado no serviço público, aí está relacionada com a primeira, iria abranger os servidores de nível médio, ou seria exclusivo para nível superior? E a pergunta aí, que daí, né, eu acho que a gente está construindo até nesse debate, é vantagem ou não a carreira típica de Estado, né? E aí vou passar para responder, para a gente tentar responder bem rapidamente, para conseguirmos concluir a live, né? Para não ficar muito longa. Eu passo aí 3 minutos, doutor Marcelo, eu sei que é pouco, de 3 a 5 minutos. Na sequência, o Paulo, e o Cristiano pode fazer as considerações dele também. Doutor Marcelo, fique à vontade. Eu só vou pedir para repetir a segunda pergunta, por favor, Viviane. A segunda pergunta é se a carreira típica de Estado garante a estabilidade do servidor. Certo. Vamos lá, então. Olha, vou começar pela segunda, né? Na verdade, estabilidade mesmo, ela é relativa hoje no serviço público, né? Se nós formos pegar o que vigora na Constituição Federal. Existem alguns dispositivos já postos na Constituição Federal que possibilitam a demissão até mesmo do servidor estável. Vamos lá, então. Mas quando que isso pode acontecer? Ora, há uma previsão na própria Constituição, lá no artigo 41, né, de que o servidor estável poderá ser demitido por insuficiência de desempenho. Né? Se não me engano, é o parágrafo 1º, inciso 3. Não foi regulamentado ainda, porque a Constituição exige lei complementar, mas sabemos que tem um projeto de lei em trâmite no Congresso, né, que já passou por algumas fases, inclusive prevendo essa regulamentação e que possibilitaria, por insuficiência de desempenho, que qualquer servidor, mesmo estável, possa ser demitido. Então, começa por aí. Né? Já relativizaram nesse ponto. Mas vai mais ainda. Né? Nós temos aquela emenda constitucional
que previu o teto de gastos na administração pública. Não é? E o que diz lá no artigo 169? Não é? Ela prevê que, se ultrapassar, aliás, o teto de gastos não, que trata da lei de responsabilidade fiscal, mas se ultrapassar o teto de gastos, lá no artigo previsto lá no artigo 169, o que poderá acontecer com o servidor público? Não é? Poderá ser demitido. Não é? Claro que tem uma sequência aí. Primeiro são 20% dos cargos em comissões teriam que ser reduzidos, depois aqueles que não são estáveis. E quem são os não estáveis? O Paulo já falou isso aí. Não é? São aqueles que não tinham 5 anos em 88 ainda e que entraram sem concurso público. São aqueles que não, mesmo os concursados que ainda não foram aprovados no estágio probatório, que não são efetivos, olha, pode vir a ser entendido como fazendo parte desse grupo. E depois vem todos os servidores estáveis, mesmo aqueles que são da carreira típica de Estado. Ah, mas a Constituição prevê, não é, lá no artigo 247, que quem exercer essas chamadas carreiras típicas de Estado, que ele não trata exatamente com esse termo, né, terá uma condição especial. Mas qual vai ser essa condição especial? Não diz ali. Então, ser carreira típica de Estado não é garantia nenhuma, inclusive, de que vai ter a sua estabilidade respeitada. Mais do que isso, sequer a garantia, como eu falei antes, de boa remuneração, de reajustes periódicos. Ou, né, nós podemos dizer que aqueles servidores que recebem no serviço público, através de subsídios, tiveram reajustes nos últimos anos, não tiveram defasagem seus vencimentos? Tiveram. A maioria ganha um pouco melhor, é verdade, mas tiveram defasagem. Por que o governo, né, vai ter interesse em fortalecer uma carreira de fiscalização, por exemplo, se ele não tem interesse que essa fiscalização realmente se concretize? Por que o governo vai fortalecer a própria carreira da polícia, se o governo procura interferir a todo instante no trabalho da polícia, de forma que ela não possa fazer as investigações que deveriam fazer, muitas vezes? Então, o que nós vimos é que, principalmente a partir de 2016, nós tivemos ataque a todas as categorias de servidores públicos. Todos, sem exceção, sofreram ataques. E todos estão sujeitos à demissão. Então, imaginar que criar uma carreira, se tornar carreira típica de Estado, vai ser a garantia contra a quebra da estabilidade, a garantia de que vão, né, ter uma remuneração decente, de que vão receber vantagens que outros não recebem, é falso, não é verdadeiro na realidade. Não é? O que existe na realidade, que nós temos que levar em consideração, é o seguinte: ó, se tivermos uma política, não é, de valorização do serviço público, seja a carreira típica, considerada carreira típica de Estado ou não, na realidade, a estabilidade vai ser respeitada, não é? Nós vamos ter cargos de carreira realmente dignos e vamos ter os trabalhadores como um todo valorizados. Se nós tivermos uma política contrária a isso, não vai acontecer. Não é? O que nós temos, em se tratando, por exemplo, de INSS, é uma tentativa, não é? Como bem foi colocado antes aqui, é uma tentativa de privatização completa do serviço. Não é? A última reforma da Previdência discutida no Congresso, o governo pretendia, sim, transformar a Previdência Social em uma Previdência totalmente capitalizada, já encaminhando para uma privatização total, como ocorreu com o Chile, e é óbvio que, a partir daí, os servidores do INSS como um todo, mesmo que viessem a se tornar carreira típica de Estado, mesmo que viessem a receber como subsídio, se tornariam desnecessários. Não é? E, em se tornando desnecessários, não haveria mais concursos, sim, e correríamos o risco, inclusive, de ter muitos de vocês colocados em disponibilidade, porque a Constituição possibilita isso, inclusive. Não é? Então, nós não podemos nos iludir de que esta mudança por si só, na realidade, vai nos garantir um tratamento privilegiado, um tratamento diferenciado, e que por isso nós não vamos ser demitidos, vamos ter a nossa estabilidade garantida. É ilusão isso, não é? Pode sim, não é? que se entenda que a remuneração através do subsídio seja mais conveniente, sim, é verdadeiro, não é? Mas isto por si só não garante nada. O que garante, na verdade,
não é? Que os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras sejam garantidos, eu sempre repito isso e nós devemos ter isso em mente, é a capacidade de mobilização que esses tiverem, que a sociedade tiver, inclusive, para garantir a manutenção do serviço público. Se nós não tivermos isso, eles acabam, não é? Os serviços são terceirizados, não são privatizados, e aí é evidente que os servidores deixam de ser necessários. E em deixando de ser necessários, vão fazer reformas, vão aprovar PECs como essa 32, que praticamente termina com o serviço público federal no país, se for aprovado naqueles termos. E só não foi até agora, inclusive, porque é evidente, houve resistência, houve mobilização dos trabalhadores para que isso não acontecesse, da própria sociedade. E é assim que nós temos que encarar essa coisa. Nós não podemos imaginar apenas que vamos fazer uma reestruturação na nossa carreira, vamos garantir para nós, né, algo diferente dos demais trabalhadores, vamos nos dar bem. Né? Não vai acontecer. Né? A história mostra, inclusive, que isso não acontece, que é diferente daquilo que alguns possam imaginar. Então, continuando, só para concluir, que eu acabei me detendo muito nessa questão, como que fica, né, se for transformado em carreira típica de Estado, como fica o nível médio? Olha, depende do que diz, do que vier a dizer, né, a lei que for aprovada, reestruturando a carreira, se ela vai permitir que os trabalhadores de nível médio possam vir a ser incluídos. A tendência é que queiram excluir, né, pelo que bem explicou o Paulo aqui, quando da sua fala. A história mostra, inclusive, que as carreiras que não são exigidas no nível superior, normalmente não são incluídas, não é, em carreiras típicas de Estado. Não é? Mesmo os órgãos onde isso aconteceu, na grande maioria, os servidores de nível médio acabaram ficando de fora. Eu, assim, só me vem à cabeça agora uma carreira que aconteceu isso, que transformaram todo mundo em nível superior, que foi a dos policiais rodoviários federais, que era uma carreira cujos cargos eram nível médio, não é? Ela foi reestruturada, se tornaram cargos de nível superior, passaram a receber como subsídios, e todo mundo, inclusive aqueles que tinham apenas nível médio, passaram a receber como subsídio. Então depende muito daquilo que vier a dizer a lei, que porventura seja aprovada nesse sentido. Mas não é o normal acontecer, não é? Se é vantagem, bom, depende. Ser carreira típica de Estado, talvez não seja, né? Talvez aprovem, mas como eu mesmo falei, talvez aprovem isso, mas por si só isso não garante que realmente vai ter um tratamento que seja diferenciado. Se houver uma política de privatização da Previdência Social, mesmo sendo carreira típica de Estado, não é? Essa garantia da estabilidade pode ser quebrada, os servidores poderão ser demitidos, e não havendo interesse do governo de plantão e não havendo mobilização suficiente dos trabalhadores, é óbvio que também a remuneração vai ficar congelada, né? Não vai haver valorização. Então, isso por si só, isso que eu quero dizer, ela não é uma garantia total. Eu acho que a grande vantagem de receber como subsídio é aquilo que eu falei antes. Olha, ela garante para quem tem a paridade, não é? Que não tenha gratificação produtivista, ela garante que o servidor em atividade não dependa, inclusive, para receber a sua remuneração de uma parte variável, portanto, nunca se sabe no futuro se realmente vai conseguir receber aquilo que recebe hoje, né, porque a gratificação pode ser reduzida em decorrência do desempenho, em decorrência de não cumprimento de metas. Então, ela pode ser vantagem nesse termo, nesse sentido. Agora, isso realmente vai ser possível, né? Vai ser estendido a todos os trabalhadores e trabalhadoras, realmente, ou vão inventar uma terceira carreira no INSS em que só entrariam aqueles que são cargos hoje considerados de nível superior? Isso pode ser uma forma, na verdade, de dividir os próprios trabalhadores, né? Como bem foi colocado aqui, olha, nós criamos um grupo pequeno de alguns que supostamente vão ser privilegiados, mas que na prática não vão ter privilégio nenhum, além daquilo que já tem hoje, possivelmente, e dividimos essa categoria, não é, que inclusive causa muitos problemas ao governo, porque tem uma capacidade de mobilização, sempre teve, superior à maioria das outras categorias do Serviço Público Federal.
É isso. Obrigada, doutor Marcelo. Agradeço aí a sua fala excelente, como sempre. Eu acho que traz aí vários elementos para a gente conseguir continuar esse debate junto à categoria aí. E essa live vai ficar disponível, né, para todos os servidores aí que tiverem interesse de entender melhor, né, a carreira de Estado, a questão da remuneração por subsídio. Então, agradeço imensamente. Sua fala é excelente e sua disponibilidade de sempre. Obrigada. Paulo, já passo de imediato para você, né, fazer suas considerações aí sobre as questões e já as considerações finais. Bom, algum tempo atrás, quando a gente estava discutindo a nossa campanha salarial, uma das propostas apareceu no IBGE, o subsídio. E aí isso tinha uma força bastante grande na categoria. E alguns elementos foram colocados, né, que colocavam várias barreiras. Uma delas é que todos os trabalhadores que não eram estáveis poderiam receber por subsídio. Naquela época, a presidente do IBGE tinha entrado em 1986, o diretor executivo, aqueles que estavam lutando para receber por subsídio, mesmo na direção, voltaram atrás e nós tivemos que fazer uma nova proposta, porque nós tínhamos essa limitação da não estabilidade, né, que não permite que servidores não estáveis não possam receber por subsídio. Né? Isso é uma coisa que tem que se pensar. Segundo, na realidade, a capitalização, de uma certa forma, ela passou pela emenda 103. Porque quando eles criaram a Previdência Complementar, ela separou os trabalhadores em dois grupos, né? Os servidores que entraram pelo FUNPRESP a partir de 2013, que tem o teto INSS, tem que contribuir individualmente, né? Então, daqui para frente, ninguém vai entrar no serviço público que não seja nessa condição, e eles ainda abriram a possibilidade agora de qualquer servidor aderir ao FUNPRESP, né? Isso está linkado com a questão no artigo 40 da Constituição, no parágrafo 22, onde eles falam da possibilidade de extinção do regime próprio e migração para o regime geral, que culminou com o decreto 10.620. E o decreto 10.620 está sendo questionado judicialmente, né, pelo MADIM 767, porque existe duas fontes pagadoras, né, criadas a partir daí, né? Os aposentados pelo INSS e os ativos pelo órgão pagador. No caso do IBGE, os ativos pagam pelo IBGE, os aposentados pelo INSS. São duas fontes pagadoras que criam uma nacionalidade que está sendo questionada. Tá? Isso é uma questão importante, porque com a Previdência Complementar, os servidores estão limitados, você acaba com a solidariedade dos trabalhadores, né? E a partir daí o trabalhador vai, acima do teto do INSS, contribuir individualmente. Né? Então, isso é muito grave, não é pouco grave, porque vai ter um efeito na aposentadoria dos que estão indo para a aposentadoria e dos que estão aposentados. Né? Uma outra coisa para lembrar vocês, na carreira do INSS, da Previdência, na realidade, eu me lembro que no passado, os fiscais da Previdência, eles se aglutinaram numa única carreira chamada Receita do Brasil, porque a Receita do Brasil é oriunda da Receita Federal com os fiscais da Previdência. E aí, essas pessoas que eram da Previdência, eles saíram e passaram a integrar. Eu conheço algumas pessoas que são fiscais da Previdência e passaram a ser fiscais da Receita a partir dessa unificação das duas carreiras, em 2007. E tem um outro exemplo que é importante, que é o advogado-geral da União, porque todos os órgãos tinham os advogados dos órgãos, e aí o cara passou a ser advogado-geral da União e deixou de estar na carreira do caso do IBGE. Um de vocês deve ser a mesma coisa. O cara trabalha no IBGE, mas ele não pertence à carreira do IBGE. Foi uma forma de você separar. Né? Se o trabalhador de nível médio tem nível superior, isso também não é uma garantia, porque o cara poderia pensar, eu sou advogado, então eu posso ser advogado-geral da União. Não. Você só pode ser advogado-geral da União se você fizer um concurso e passar lá para aquela carreira. Senão, mesmo você tendo a formação no nível superior, que é o que acontece no IBGE, mais de 50% da carreira do nível médio tem nível superior, isso não significa nada, porque você passou no concurso para nível médio. Agora, se você transformar aquela carreira em nível superior, como foi o caso que o doutor falou aqui, da questão da Polícia Federal, isso aconteceu porque é uma área de repressão, e a área de repressão ela tem total interesse do governo para que essa área seja bem remunerada e bem tratada. Por isso que houve essa possibilidade de todo mundo, mesmo aqueles que não tinham nível superior,
integrar a nova carreira, né? O que dificilmente eles postariam em outros setores aí. Então, se a vantagem está para o subsídio, tem essa limitação, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha para o subsídio, a discussão não é da carreira, a discussão é do salário, porque todo mundo quer receber por subsídio. O exemplo, posso fazer uma comparação, o final da carreira do IBGE é 19 mil e pouco. O final da carreira do IPEC é do mesmo setor, com subsídio, é 27. O cara que está lá, no final da carreira deles lá. Então, tem uma diferença salarial imensa, mas se você for discutir de carreira, e por isso que atrai, todo mundo quer receber os 27 do IPEA, né? E não os 19 do IBGE, o pessoal do nível superior. Né? Então, o que nós precisamos entender é que discutir carreira é muito mais do que questões econômicas, questões financeiras. Né? A gente precisa entender que discutir carreira vai mais uma coisa mais aprofundada, né? E a última coisa é que criação de agências executivas não significa que você não possa ter terceirização, porque a própria a PEC 32, ela, no artigo 37A, ela fala da possibilidade de privatizar tudo, inclusive, por que isso é possível? Porque eles querem manter o Estado só como subsidiário, financiador, e não como executor. Aquilo que não interessar ao Estado, né, ao governo de plantão, será entregue ao mercado. Né? E a última coisa, o doutor falou aí da questão da perda do cargo, né, somente para alguns setores considerados típicos de Estado. E a PEC 32, ela propõe a revogação do parágrafo único desse artigo. E o parágrafo único é o seguinte, na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Se a PEC 32 for aprovada, não haverá essa forma de defesa, que assegura o contraditório, inclusive para a atividade típica de Estado, porque isso está sendo revogado, isso é proposta de revogação. Então, com a revogação e com a introdução de mais alguns elementos no artigo 41, onde, além do transitado em julgado, você poderá ter uma comissão local que possa demitir você, e no próprio estado probatório você poder ter avaliação, e não mais no final do estado probatório, e sim semestralmente, isso abre a possibilidade de trabalhadores, mesmo naquele subsídio, serem demitidos, porque 6 meses depois alguém entendeu que não era seu trabalho não era satisfatório, tá? Então, são esses elementos que eu acho que é importante, o doutor já respondeu as perguntas aí, né? E me colocar à disposição, se for necessário, futuros debates com vocês, agradecer o convite, né? E colocar a CBGE e a própria Auditoria Cidadã como à disposição desses debates, né? E eu passei um documento para o Moacir, né? Que eu tinha feito anteriormente, que eu fiz uma atualização colocando esses elementos para que as pessoas possam pensar, né? Nós estamos falando aqui de Estado mínimo. O Estado mínimo não é um Estado que comporta todo mundo. É um Estado bem reduzido, né? E a última correção, quando a Viviane falou aí da questão do 185, quando ela fala do direito de greve, não ter direito à greve e tal, nós estamos falando aqui do pessoal que foi para a CLT, porque o pessoal que era considerado inerente ao Estado, esses tinham concurso e esses tinham uma elite, era uma elitização. Agora, aqueles que foram para a CLT não iam se sindicalizar e nem fazer greve e perderam a estabilidade de 10 anos de trabalho na CLT para a instituição do Fundo. Tá? Um abraço a todos, estamos juntos. Paulo, obrigada. A gente agradece todas as suas contribuições aí, que eu acho que foram fundamentais, né, para a gente continuar esse debate junto à categoria. Você traz aí todo um histórico também do debate da carreira, traz inclusive a realidade do IBGE, que não é muito diferente, né, do que vem ocorrendo com o INSS, e estendo, né, na verdade, a gente está num cenário aí de destruição dos serviços públicos, né, uma contra-reforma administrativa em conta-gotas já ocorrendo, né. Então, agradecemos imensamente, né? O Sindpreves Paraná e Minas Gerais agradece você ter aceitado o convite de estar nessa noite aqui com a gente, e certamente vamos contar com você em outros momentos. Muito obrigada, Paulo.
sequência, eu passo para o Cristiano fazer aí as considerações finais e, se quiser entrar nas questões também, que eu acho que já trouxeram alguns elementos aí, fica à vontade, Cristiano. Tá bom, obrigado. Eu acho que as questões já foram respondidas, né? Eu acho que é mais fazer uma avaliação mesmo desse cenário, porque acho que a discussão hoje foi muito importante, porque foi vendido para parte da categoria, e eu acho que o Paulo traz bem isso, que no IBGE também teve essa questão de que a carreira de Estado ia ser uma espécie de bala de prata ou elixir que ia resolver todos os nossos problemas, que nós teremos carreira de Estado, ficaríamos fora da reforma da Previdência, ficaríamos fora da reforma administrativa, que nós acabaríamos com a questão da defasagem aí do salário, acabaria com a GEDAS com o salário variável, que o aposentado teria integralidade e paridade, né? Pelo jeito, não é isso, não. Acho que a categoria já consegue vislumbrar que é necessário aprofundar esse debate, que não vai ter uma única pauta que vai resolver todos os nossos problemas. Não é à toa que nós estamos numa luta aí há mais de 30 anos, pelo menos, pela discussão da carreira, né? E aí é pensar que não é só a carreira do INSS, é discutir como um todo a política da Seguridade Social. Como foi falado aqui, a divisão que foi sendo criada, né, entre os servidores, aí entre o serviço público, eu acho que nós fomos uma categoria que vimos isso acontecer, né? Quando houve a divisão entre saúde e INSS, né? Que foi uma divisão aí já numa perspectiva neoliberal do desmonte de uma política de seguridade social. Então a gente não consegue às vezes nem fazer uma discussão das outras carreiras que envolvem inclusive os companheiros e companheiras da saúde, os companheiros e companheiras do trabalho, que também são funções aí, como já foi falado, também são funções de Estado, né? São funções aí fundamentais para garantias de direitos e a sobrevivência da classe trabalhadora, né? E foi uma conquista, né? Lembrar que foi uma conquista através de muita luta, de muita mobilização, até com morte de companheiros. Então, parece que agora vem mais uma tentativa de uma nova divisão no processo de aprofundamento das reformas. E a única reforma do pacote completo aí que o governo ainda não fez, né, é a reforma administrativa, porque passou a PEC do teto de gastos, a questão da reforma trabalhista, da Previdência, próxima para fechar um ciclo de reformas e consolidação do Estado neoliberal, seria a reforma administrativa. E aí a carreira de Estado, ela está vinculada, o governo não está sendo contraditório quando tenta vincular a discussão da carreira de Estado à aprovação da PEC 32, né? Acho que a categoria tem que ter isso em mente, que é mais uma tentativa de nos dividir e, inclusive, criar uma nova divisão entre os trabalhadores aí de nível superior, de nível médio, entre os ativos e os aposentados. Porque naquela minuta que foi apresentada aí no projeto de lei da carreira de Estado, essas questões não apareceram, né? Como que seria o tratamento para esses servidores, como ficaria a questão da estabilidade. Eu acho que, para encerrar, é ressaltar que não é de hoje mesmo que a FENASPES tem discutido carreira, tem discutido também com outras categorias do Serviço Público Federal, mas a federação chegou a produzir um material com a discussão da carreira, que levava, inclusive, em consideração, como eu já comentei, né, essas questões que foram apresentadas pelos trabalhadores, a estabilidade, a questão aí do trabalhador de nível médio que aí acessa ao nível superior, e isso tudo seria considerado, juntamente com o tempo de serviço, a formação do servidor para fins de progressão na carreira. E vejo que isso o governo não discute, né? Não abre essa discussão, não faz essa discussão nesses termos, faz uma discussão na perspectiva neoliberal de tornar o Estado gerencial, e não um Estado que atua diretamente no reconhecimento e na garantia de direitos da classe trabalhadora. Então, acho que, para finalizar, deixar o recado que nós saímos de uma greve com um conjunto de pautas, a nossa luta não terminou nessa greve, a gente tem a luta agora de cumprimento do acordo de greve e de reconhecimento das nossas pautas, mas não numa perspectiva corporativa ou de defesa só de uma categoria. Eu acho que é o caso da MP 1113. A MP 1113 ela é um aprofundamento da reforma da Previdência que nós devemos ser contra, porque uma hora ou outra isso vem para nós também, vem contra todo mundo, né? Então a luta tem que continuar para garantir o acordo de greve, né, garantir as outras pautas do VB, a discussão da carreira de Estado vinculada ao fortalecimento aí da política de previdência, da Seguridade Social, a questão da greve de 2009, a devolução,
E isso não vai se encerrar agora. Outras greves virão, outras lutas virão, e tem sido assim a história da classe trabalhadora, que o Paulo falou muito bem, né? Lutas aí históricas, né? Com mais de 40 anos de BGE, fez um histórico de todas as lutas que tiveram que fazer, até pela sobrevivência com o trabalhador. Então, obrigado, boa noite. Obrigada, Cristiano. Eu agradeço também você ter aceito o convite aí do Sindipleves Paraná e Minas Gerais. Suas colocações foram excelentes, né? Trazendo aí a conjuntura e o que está colocado para os serviços públicos, né? E a defesa aí do conjunto da classe trabalhadora, que esse é o nosso grande papel. Na sequência, eu passo também para o Moacir Lopes fazer as considerações finais dele. Fica à vontade, Moacir. O mais importante do debate hoje, a gente vê que nada está nem perdido, nem está resolvido. É uma briga constante. Segunda questão, vamos ter a semana que vem, em Brasília, grandes atividades dos federais para a questão do reajuste contra a PEC 32 e, principalmente, a questão de colocar a questão da democracia no Brasil, porque está uma grande ameaça ao Estado Democrático de Direito e o governo costuma, nesse momento de crise, jogar contra os trabalhadores e trabalhadoras. E só lembrar de um fato que o Paulo falou, o Marcelo falou, quando criou a unificação da Receita lá em 2007, quando virou lei, os aposentados que eram oriundos da Previdência não tiveram o mesmo status do aposentado lá da Receita. E os servidores que foram cedidos estão até hoje esperando para ingressar na carreira de analista, porque o Supremo diz que não pode ingressar, a não ser por concurso. Então, existe uma briga dura que vamos ter que superar essa barreira. Então, nós temos que mobilizar todo mundo, todos e todas, cobrar o cumprimento do acordo de greve e, principalmente, cobrar do ministro que resolva a situação dentro do governo, questão do comitê gestor, essa questão da garantia do pagamento, efetivamente, do 2009, que disseram que vão pagar, mas agora estão dizendo que vão jogar para esses anteriores, né? E temos que brigar para que o governo vá encaminhar para o Congresso toda essa demanda que os trabalhadores e trabalhadoras fecharam no acordo. Então é isso, companheiros. Agradecemos a todos e todas e vamos em frente, porque a luta continua, apesar de todos os percalços. Obrigada, Moacir. De forma geral, parabenizar, né, o Sindipleves Minas e Paraná por esse importante e fundamental debate, reforçar aí a fala do Moacir, né, a importância de todos os sindicatos, né, na medida do possível, encaminhar caravanas para a próxima semana. A gente tem aí o debate, né, da Peloa 2023, que é um espaço que, se a gente não garantir o VB na Peloa, nós não vamos conseguir ter acesso a essa importante conquista da greve e que garante concretamente a ampliação das nossas remunerações, além de tirar a parcela que é variável, né, para o vencimento básico, né, algo bastante concreto, né, que eu acho que é fundamental a gente fazer essa luta. E a luta coletiva aí, em conjunto com os serviços públicos, né, envolvendo o reajuste, né, a gente falou disso o tempo todo aqui, eu acho que várias falas foram nesse sentido. A gente precisa garantir os serviços públicos, a gente precisa garantir, né, a existência da Previdência Social Pública, porque sem a existência da Previdência não existe a carreira do Seguro Social, não existe servidores públicos, né? Então, esse cenário que está colocado para nós nessa conjuntura, e só a luta, né, vai garantir que tenhamos vitórias, né? Agradecemos aí a todos e todas pela paciência, agradecemos aos convidados pela excelente participação e vamos à luta. Grande abraço a todos e todas.